Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aproveite esse momento para adorar ao Senhor. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Peça a Ele, Pai, enche-me, enche-me. Enche-me nessa noite, enche-me. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. Enche-me, ó Pai, da alegria de poder estar na Tua presença. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Fala com Ele, Pai, derrama a Tua glória sobre a minha vida, Senhor. Derrama, Senhor. Aleluia. Aleluias. Enche-me da Tua presença. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Manifesta a Tua graça aqui, meu Pai, na vida dos Teus filhos que estarão ouvindo, Senhor, meu Deus, esta mensagem. Manifesta a Tua presença, meu Pai, manifesta a Tua glória na vida daqueles que estarão Te adorando, buscando a Tua presença. Hoje é noite de milagres aqui neste lugar, querido, compartilha essa live. Hoje é noite de milagre, eu creio nos milagres do Senhor. E Deus tem um milagre para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, aleluias. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento para juntos adorarmos ao Pai, agradecermos a Ele, porque Ele tem nos dado grandes vitórias. Hoje nós temos uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Daqui a pouquinho começa o estudo de Apocalipse, mas como nós temos feito agora todos os dias, além do início, uma palavra, a parte, daquilo que Deus tem colocado para ensinamento, que é a palavra do ensinamento de Apocalipse, e também no final a Santa Ceia, realizando todos os dias a Santa Ceia, participando do corpo e do sangue do Senhor, nos tornando cada vez mais fortes espiritualmente, para assim vencermos, combatermos todo o mal que se levanta contra as nossas vidas. Amém, queridos? Eu gostaria de ler com você nessa noite, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 34, que a palavra de Deus diz assim para nós nessa noite. Jesus disse, declarou aquela multidão que estava ali, junto com ele, já vou citar. Ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Hoje eu coloquei nas redes sociais alguma coisa relacionada ao caminho até Jesus, o caminho até Cristo, o caminho até aonde Jesus disse, aquele que vem a mim. Então, esse caminho, nesta caminhada até Jesus, muitos se dão por satisfeitos em tê-lo por perto, suprindo as próprias necessidades. Você já se perguntou se Jesus está satisfeito em te ver por perto, nessa caminhada, simplesmente está por perto?
Eu quero trazer para você o relato do texto que nós estávamos lendo. Jesus, né, diante de uma grande multidão de pessoas, ele, né, viu a necessidade de alimentá-los. Ali houve a primeira multiplicação de pães e peixes. E partindo dessa multiplicação, Jesus viu no coração daquelas pessoas que eles estavam dispostos a levantá-lo como rei, e não era para isso que ele tinha vindo, para ser rei em Israel, né? Ele veio para ser rei de toda uma humanidade, de todos aqueles que creem. E aí a palavra de Deus diz que quando ele observou isso, ele, né, saiu e depois passou para outra banda do mar, né, foi para Cafarnaum. E quando ele chegou naquele lugar, daqui a pouco, aquele povo que estava do outro lado começou a procurá-lo, não encontraram, e foi todo mundo para lá. Você vai encontrar isso no relato do capítulo 6. E quando chegaram até aquele lugar, muitas pessoas estavam ali procurando Jesus e, né, querendo saber de Jesus, por que Jesus tinha saído daquele lugar. E ele disse: vocês estão me procurando não por aquilo que eu tenho para lhe dar, vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram. E aí ele começa a relatar muitas coisas a respeito disso. E eu sugiro você que leia lá João capítulo 6, que você vai ver que é algo maravilhoso quando ele fala no versículo 28 e no versículo 29, quando alguém lhe diz: Senhor, o que nós podemos fazer na obra de Deus? E ele disse: a obra de Deus é essa, que creiais no Filho de Deus. Né? E ponto. Então Jesus fala exatamente isso. Você quer fazer a obra de Deus? Jesus te dá a receita em João 6, 28, 29, que vai dizer para você: você precisa crer. Essa é a obra de Deus. Mas vamos lá, eu não vim aqui simplesmente para falar nisso, né, diante com vocês, eu vim aqui para dizer para vocês, né, o que separei duas frases importantes na palavra que lemos. O que vem a mim jamais terá fome, o que crer em mim jamais terá sede. Qual a diferença dessas duas situações? Primeiro, situação natural, né? Jesus disse: o que vem a mim jamais terá fome. Então ele diz de coisas naturais. Jesus tem o prazer em satisfazer as realizações humanas com suas necessidades. Você precisa de uma cura, Jesus tem prazer em fazer isso. Você tem, né, um problema, né, com alguém na família, Jesus quer resolver essa situação. Deus quer abençoar os teus filhos. Está com um problema financeiro? Deus é Deus do ouro e da prata, Ele pode te prosperar. Né? Tudo isso é maravilhoso e Ele quer fazer, Ele tem prazer nisso. Não é que Ele simplesmente ignora isso na sua vida, não. Jesus quer fazer isso na sua vida, sim, né? Trazer as realizações humanas. Mas aí a segunda frase diz: que crê em mim jamais terá sede. Sede, ele quis trazer para nós sobre situações espirituais. A primeira, situações naturais. A segunda, situações espirituais. Ou seja, o desejo maior de Cristo por essas realizações estão disponíveis para aqueles que creem. Então Jesus quer dar muito mais para você quando você crê. E eu quero trazer alguns exemplos, 2 exemplos aqui de situações naturais e situações espirituais que aconteceram em 2 pessoas. Na mesma pessoa aconteceram as 2 coisas, tanto a natural quanto a espiritual. E é importante você observar isso, porque isso também pode estar ocorrendo, né, na sua vida, ou você já passou por situações semelhantes, ou pode vir até surgir isso. E é interessante nós observarmos. O primeiro exemplo, nós temos aqui a fome. Primeiro aspecto daquilo que Jesus diz, que aquele que vai a Ele não terá fome. Então, a Bíblia diz sobre uma mulher do fluxo do sangue, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 27, a Bíblia diz que aquela mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então, nós podemos observar aqui que a própria palavra diz que aquela mulher, ela teve fome, ou seja, de algo natural. Ela precisava de uma cura. A Bíblia diz que ela tratou-se com diversos médicos, ela perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua vida financeira com esse tratamento. E nada resolveu a situação dela. E a palavra de Deus diz que ela ouviu falar de Jesus, ou seja, o ouvir falar de Jesus, aquilo que está acontecendo com você aqui nessa noite, ou no dia, ou ao horário que você estiver ouvindo esta mensagem, pode mudar a história da sua vida, porque você está ouvindo. E a partir do momento que você ouve e se predispõe a agir,
Deus estará intervindo em favor da sua vida. Creia nisso. Isso não é um jargão, isso não é mais uma palavra. Eu estou dizendo para você uma grande realidade daquilo que o Espírito de Deus tem colocado em nosso coração durante esse dia para ministrar sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que esse Deus é capaz de fazer coisas tremendas, até porque Ele não é um Deus distante, Ele é um Pai que vive conosco. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que a partir do momento que ela foi e que ela tocou em Cristo, aí entra a segunda frase em que Jesus fala: aquele que crê jamais terá sede. Olha a maravilha agora, ela creu em Jesus, porque nesse mesmo evangelho, versículo 33, 34 do capítulo 5, a Bíblia diz que a mulher, então, atemorizada e tremendo, né, tendo em si, né, vamos dizer, essa consciência de que nela se operara o milagre, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia! Então aconteceu na vida dessa mulher as duas opções, os dois episódios. Primeiro, ela teve fome das coisas naturais. Ela foi atrás, porque ela ouviu falar e ela creu no coração, e ela foi, e ela tocou. Mas quando ela tocou, que Jesus disse: alguém me tocou, e ele sendo considerado ali entre os judeus o profeta que havia de vir, o Messias tão esperado, ungido de Deus, e outras coisas mais, Rabi, Rabone, todas as pessoas o consideravam como um mestre. E ela começou a observar: meu Deus, o que eu fiz? Eu sou uma mulher imunda, eu estou sangrando 12 anos, eu fui curada, eu tenho certeza que eu fui curada, porque na hora que eu toquei nas vestes deste homem, eu fui curada, instantaneamente eu fui curada. Mas como eu pude fazer isso? Que agora eu vou ser apedrejada, porque esta é a lei dos judeus, esta era a lei em Israel. Então a minha bênção durou pouco tempo. Eu vou ser curada, fui curada do mal, estou livre, estou feliz, mas agora eu vou morrer apedrejada, porque esta é a lei. Mas mesmo assim, ela se declarou para Jesus, mesmo diante dessa situação, ela não se ocultou, ela disse: fui eu que te toquei, eu te toquei porque eu estava passando por isso, e contou toda a história. E Jesus, olhando, ele tinha que ser o primeiro a pegar a pedra para apedrejá-la. Ele poderia ter dito para ela: você sabe o que você fez, você tocou em mim, e você, sendo mulher, não podia fazer isso, ainda mais imunda, sangrando, era considerada imunda, você não podia ter feito isso. O que vai acontecer agora? Nós vamos te apedrejar, essa é a lei de Moisés. Mas Jesus olhou para aquela mulher, aleluia, e assim ele olha para você nessa noite e diz: filha. Ele olhou para aquela mulher e disse: filha. Algo que talvez ninguém já havia dito para ela. As pessoas passavam diante da casa dela, chamavam ela de imunda. Ela nem na janela podia ficar, meu querido. As pessoas discriminavam aquela mulher. De repente, aquele homem favorecido, aquele homem andando no meio de uma multidão de pessoas, olha para alguém naquela situação e diz: filha, a tua fé te salvou. Então entra a segunda questão. Por quê? Porque ela não era só fome, e agora também entrou a sede, ou seja, ela creu. Jesus disse que aquele que crê em mim jamais terá sede. Ela creu e Jesus trouxe uma realidade para ela agora. Porque você creu, você, filha, vai, a tua fé te salvou. A segunda pessoa, nós já estamos terminando, diz sobre um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a palavra de Deus, ele teve fome, ou seja, as coisas naturais, aquilo que Jesus disse: aquele que vem, o que vem a mim jamais terá fome. Zaqueu tinha fome, ele desejava ver Jesus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 3 e 4 diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque ele tinha pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E a palavra de Deus diz que ele teve fome, ele queria ver Jesus, e ele pôde ver Jesus, até porque que quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, ele não reconhecia, Jesus não tinha nada diferente de nenhuma outra pessoa que ali estava, né, fisicamente falando. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém
passar o dia em tua casa, né? E a palavra de Deus diz que ele desceu e abraçou, recebeu Jesus ali com alegria, mas isso era só fome, ele tinha vontade de ver Jesus, ele estava curioso para ver Jesus. Talvez essa é a situação de algumas pessoas que têm um pouco de curiosidade em saber sobre Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus era capaz de fazer. E aí a palavra de Deus diz que Jesus foi para a casa de Zaqueu. E aí no capítulo 19, versículo 8 e 9 diz: diante dessa situação, de tudo aquilo que estava acontecendo, Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. E aí você vai dizer: ô pastor, quer dizer que pelo simples fato de Zaqueu ter roubado bastante e muitas pessoas durante muito tempo, e agora Zaqueu resolveu fazer com que, né, a mente, né, pesada dele de ter feito tudo isso, ele poder doar alguma parte dos seus bens, lhe torna filho de Deus? Não. Aqui deixa muito claro que Jesus disse na última palavra dessa frase. Jesus olhou para tudo aquilo que Zaqueu estava fazendo e achou muito bonito aquela atitude dele se desprender de algo que o prendia tanto nessa terra. E às vezes a gente se prende em pequenas coisas, não é só no dinheiro que se prende. E às vezes as pessoas estão presas em tantas outras coisas, mas a palavra de Deus diz que quando Jesus olhou para aquele homem, disse: a salvação entrou nessa casa, porque este também é filho de Abraão, e para ser filho de Abraão, teria que ser filho pela fé. E aí entra que Abraão é o pai de todos aqueles que creem em Cristo, é o pai da fé, e é por isso que eu quero trazer para você nessa noite que Zaqueu, ele teve fome quando ele começou a querer ver Jesus, mas ele foi saciado em sua sede espiritual quando ele abriu o coração para receber o Filho de Deus como único e suficiente Salvador e creu em toda a palavra que Jesus estava ministrando ali na sua casa. Foi por isso que ele se levantou e viu tudo que estava acontecendo e ele disse: eu preciso mudar de vida. Por isso que ele abriu mão, por isso que ele fez questão de doar e ajudar, não porque ele tinha peso no coração, pelo contrário, era o desejo de amar, de contribuir. Era esse o desejo no coração de Zaqueu. Então ele foi abençoado em ser saciado na sede. Querido, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Talvez você hoje só tenha matado a tua fome porque está caminhando perto de Jesus, mas Jesus quer dizer para você hoje: eu tenho uma água viva, uma água que vai levar você a lugares tremendos e poderosos. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo e peça a Deus que te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Pai eterno e maravilhoso, eu oro declarando vitória, Senhor, sobre a vida dos teus filhos nessa hora. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, meu Deus, a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida daqueles que estão ouvindo esta palavra nesta noite. Pai, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja, Senhor, restauração, para que haja manifestação do poder do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que eles recebam agora, Senhor, um grande milagre da Tua parte. Para que recebam, Senhor, de Ti, Senhor, um grande milagre, uma cura. Ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Né, em nome de Jesus. Agora nós estaremos ouvindo, né, a palavra com a pastora Andréia, ministrando aqui o ensino da palavra de Deus, o livro de Apocalipse. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos. Novamente aqui, juntamente com os irmãos, nós vamos dar continuidade, né? Nosso estudo de Apocalipse. Hoje eu coloquei um título, em tempos de incerteza, o Apocalipse revelado, né? Que é esperança nossa, segurança nossa, de que tempos melhores estão por vir. Tempos, né, de vitória, tempos de conquista,
tempos onde nós receberemos nossos galardões, né? Estamos falando das coroas que a noiva vai receber quando chegar diante do trono de Deus. E essa noiva, né, ela ali deposita a sua coroa, né, aos pés de Cristo, porque, na verdade, ela não fez nada, né? Ela só foi crer. Então, toda a honra e toda a glória, ela deposita aos pés de Cristo, como prova, né, de que o que ela fez foi através do presente que recebeu, da dádiva que recebeu, né, da salvação, do dom da justiça, né? Então, nós vamos ver o quadro para a gente comentar sobre... Nós já falamos desse aí, o próximo, né? Coroa da alegria, os ganhadores de alma, e a coroa da vida, né? Suportar provações, nós já falamos também. Vamos para a próxima, para a gente não ficar, né? Uhum. Deixa eu só ajeitar o quadro aqui. Deixa só ele dar uma ajeitadinha ali. Isso, que aí fica bem pertinho lá para eles. Para você estar acompanhando aí conosco. Coroa da justiça para os que amam a sua vinda. Essa coroa, irmãos, eu já disse em lives anteriores que uma das características da igreja morna é ela não ansiar, ela não deseja a vinda de Cristo, né? Ela tem medo. Ou ela tem medo por conta dela mesma, né? Das condições que ela se encontra. Ela sempre vê nela, né, algo que ainda precisa melhorar e por isso ela teme a vinda de Cristo. E ela tem medo por conta das pessoas que ela ama, né? Com medo que essas pessoas não subam e né, isso às vezes fere o coração dela. Mas, irmãos, quando nós entendemos a palavra de Deus na sua essência, quando nós entendemos, né, cremos na palavra de Deus, o problema é a nossa incredulidade. Isso faz do cristão ser morno, né? O problema é que está escrito ali na palavra de Deus e a gente não crê. O problema é que está escrito e a gente, né, duvida. O pastor Marcos, né, tem dito aqui todo, meu esposo, né, tem dito aqui todo final de live: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Né? Então, a Bíblia diz em outro versículo que o amor cobre multidão de pecados. Não é? Então, irmãos, esse é um mistério muito grande, né, que vai acontecer na hora do arrebatamento por conta daqueles que creem. Está falando, crê no Senhor Jesus. Não é? O problema é a nossa incredulidade, às vezes é a nossa falta de fé naquilo que está escrito. Não é? Se ele disse que quando nós crescêssemos, né, seríamos salvos nós, a nossa casa, é porque vai ser assim, irmãos. Não é? Nós não precisamos temer. Nós temos que crer nisso, não é? É por fé, não é por vista. Ah, pastora, mas eu não estou vendo muita coisa na vida do meu esposo, né? Eu não estou vendo condição na vida da minha esposa, dos meus filhos. Filho, o que é impossível aos seus olhos é possível para Deus, não é? Então, nós temos que apenas descansar e crer, e ansiar pela sua vinda, desejar a sua vinda, não é, como noiva apaixonada, que quer, né, que o seu noivo venha buscá-la, né, quer que ele chegue a esse momento do casamento, né? Ela anseia por esse momento. E para a noiva que ela se comporta dessa forma, Cristo tem, né, uma promessa, uma coroa, né, uma recompensa para ela, né? Em 2 Timóteo 4,8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, esse versículo é magnífico. Não é? O que ele diz, né? O que ele Paulo já começa dizendo, né? A coroa da justiça. Irmãos, o que é a coroa da justiça? A coroa da justiça é o presente, é o dom da justiça que você recebeu. Não é? Já está guardada, ou seja, ela já é sua por direito, que o justo, reto juiz, não é, me dará naquele dia. Irmãos, a coroa da justiça, o que é justiça? O que é fazer justiça? Quando você entra com a causa, né, na justiça, e o juiz vai bater a sentença, não é, e ele vai declarar culpado ou inocente. Não é?
quando Deus te vê vestido com a justiça de Cristo, por isso foi te dado, né? Já é sua por direito a justiça de Cristo, e você só precisa se firmar nessa justiça, e você só precisa declarar ao adversário essa justiça, não é? Você é declarado inocente, porque Deus te olha totalmente sem pecado, porque é isso que está escrito na aliança dele. O problema é que a gente não crê. Não é? E o problema de não crer, irmãos, é porque quando a gente duvida, a gente chama Deus de mentiroso. Ou seja, a gente acha que ele não vai cumprir com a palavra dele. Ele diz lá em Hebreus 8, não é? 8:12, dos seus pecados não me lembrarei mais. 10, né? Também 17. diz em Hebreus 10:17. Né? Então, eu preciso crer naquilo ali. Quando eu duvido, não é? Eu nego o nome de Cristo, que é o que vai me dar condição de ser encontrado irrepreensível na hora do arrebatamento, e eu duvido da palavra de Deus na nova aliança. Esse é o grande problema hoje da igreja morna. Né? Por conta dessa palavra, muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. E não vão ser noiva na hora do arrebatamento, né? Que a condição da noiva está acordada e desejosa, né, desse momento. Mas quando nós cremos por fé, irmãos, hoje você falou um versículo muito interessante, João 6:28, é isso? Sobre? Perguntaram para Jesus, como farei a tua obra? Né? Como será feita a tua obra? Tem a Bíblia aberta aí para a gente não colocar? Não. Como farei a tua obra? Não lê então na sua. Isso, é porque eu não coloco Bíblia ali, porque às vezes atrasa, né? E não tenho colocado mais. Tem que arrumar uma Bíblia que funcione, mas de uma forma melhor ali. Deixa eu só. Então, só para não ficar só nas nossas palavras, nós vamos ler, né? É João 6:20. 20. Sobre a obra, né? Isso. Ah, tá. Eles perguntaram, né? Eu até citei já. Que faremos para realizar as obras de Deus? João 6:28. E aí Jesus respondeu para eles: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Crer. É o crer, é a fé. Não é? Se posicionar em crer na palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre isso, né? Aquele que tem fome, vem. E aquele que crê, ele mata a sua sede. Sim. Recebe de graça. Recebe. Quem crê tem a sua sede saciada. Né? Como disse para aquela mulher lá no Samaria. Né? Ia matar a sede dela, que a fonte ia jorrar para a vida eterna. Sim. Entendeu? Então, quem tem sede de Cristo é outra coisa. E no monte no monte em que Jesus estava ensinando, né, das bem-aventuranças, ele diz, né, bem-aventurados aqueles que têm sede, né? Fome e sede, né? Fome por estar perto, sede porque ele quer algo mais. Isso. Então, o segredo da graça é o crer, não é? Permanecer em crer. Crer na palavra de Deus, né? E isso de respeito também àqueles que você ama, ao filho, né? Aos filhos. Eu quero até colocar aqui uma coisa interessante que ele diz, quando está falando de sede, fome, que é aquele que se aproxima de Cristo, esse tem fome. Fome. Agora, aquele que crê em Cristo, esse tem sede. Existe essa diferença. Aquele que chega até Cristo, muitas pessoas têm chegado até Jesus, têm convivido perto de Jesus. Por quê? Porque ele tem prazer em abençoar. Mas esse só tem fome. Agora, aquele que crê, esse é que tem sede. Se você quer descobrir qual é a diferença, aí está a diferença de quem tem fome e quem tem sede. Mistério de Deus para nós. Vamos ver, vamos terminar de ler esse quadro, né? Cafezinho da Laís, e o que a Bíblia diz para quem tem anseia, né? Tem sede da vinda de Cristo, né? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Essa? Não, aquele é o primeiro. Esse? Esse.
É porque eu tirei, aí quando já bota, vai para lá. Então, já somos justos diante aos olhos de Deus, né? Por causa da justiça de Cristo. E todos quanto amam a sua vinda, né? Também recebe essa coroa, esse galardão, né? Então, vamos ver a próxima coroa. Coroa de glória, né, para os que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus. Ó, 1 Pedro 5,2. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Né? Aqui falando aos pastores, né? Os líderes de célula, não é? Aqueles que se dispõem a ensinar, a conduzir, a aconselhar, né? Isso de uma forma espontânea, como servo. Hoje nós vemos muitos pastores, né, querendo status, muitos pastores querendo, vivendo, né, a doutrina dos nicolaítas, né, obra que Jesus disse que odeia. Não o nicolaíta, mas a obra dele, né? Que ele odeia, que é o quê? É alguém se colocar superior aos demais irmãos, porque todo serviço, irmãos, que nós vamos fazer, nós somos servos. Nós temos que pensar como que Jesus fez, ele serviu. Então, hoje, um status, né, um cargo, né, uma função, não te coloca acima do rebanho, pelo contrário, te coloca como servo do rebanho. Não é? E hoje nós vemos muitos servidos e poucos servindo, né? Com certeza que temos exceções, né? Tem pastores que dão a sua vida pelas suas ovelhas, né? Mas não são muitos, não, né? Mas Senhor Jesus vai dar a coroa, né, de glória para aqueles que se, né, dispuserem a cuidar do rebanho de Deus com carinho, com serviço, se doando, né, na obra de Deus em prol do rebanho, né? E ele vai receber essa coroa imarcessível, né, coroa de glória, coroa de vitória, né, para o seu trabalho, que é árduo, né? Aquele que se coloca como servo não é fácil, não, é árduo. Vamos ver próxima coroa, né? Então, encerramos as coroas. Aí, Apocalipse 4,6 vai dizer o seguinte: há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Se nós olharmos o mar, quando nós lemos mar em Apocalipse, está falando de nações, povos, tribos, línguas. Está falando de muitas pessoas, uma reunião de pessoas, né? Então, nós vamos ver que a besta vai surgir do mar, né? Então, o anticristo ele vai surgir entre as nações. Então, quando fala de mar, está falando de pessoas, né? E porque a Bíblia, irmãos, explica a própria Bíblia. Se você quiser entender a Bíblia, dentro da Bíblia vai ter resposta para, né, os símbolos, para aquilo que a gente não entende muito bem. E aqui esse mar de vidro, né, e semelhante ao cristal, está diante do trono de Deus. Então nós vemos 24 tronos ao redor do trono, e diante um mar de vidro. Por quê? Porque os 24 tronos é justamente aquela situação, né? O sorteio, a cada dia era feito um sorteio, 24 sacerdotes diferentes serviam, né, no santuário de Deus. E os demais cristãos, né, vão estar como nação, como tribo, né, todos os ressuscitados em Cristo, né, que na hora do arrebatamento vão ressuscitar, então já vão estar diante do trono de Deus, já com corpo glorioso, com corpo, né, eterno, né, já recebeu os seus galardões, agora já estão depositando suas coroas, né, diante do trono de Deus, e agora ele é visto ali, né, solidificado, né, ali já sem tempestade, sem né, tormentas. Por isso é um mar de vidro, né, sereno como cristal. Ou seja, ele está tão em paz, ele está tão tranquilo, né, que ele está totalmente parecendo, né, um vidro, de tão sem tempestades que vai estar acontecendo nesse momento. Vamos ver o próximo quadro. Na tipologia bíblica, né, o mar representa o homem de todas as nações, como já lemos, né?
claro, como cristal, fala da pureza da igreja, né? Então, por que a noiva é vista como pura? Por causa do sangue, o sangue do Cordeiro que a purificou, que a lavou, né? Que a fez irrepreensível para aquele momento. Porque ela creu, porque ela entrou na justiça de Cristo. Ela venceu a acusação do diabo, né? Quando dizia que ela era imperfeita, quando dizia que ela não conseguiria, ela venceu a tentação do diabo, dizendo que a justiça não era dela e que a justiça é de Cristo. Não é? Essa vai ser a nossa vitória. Né? Fé, transparência, falando sobre isso. Né? Pura e imaculada. Efésios 5:26. Para que a santificasse. Quem que santifica, irmão? Não é o crente que se santifica. Não é? É Cristo que nos santifica, é a palavra que nos santifica, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que apresentasse mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aquele que crê, irmãos, aquele que entra na justiça de Cristo, não é? A palavra que Deus disse, não é? Que ele não se lembra mais. Qual palavra, irmãos? É essa palavra da nova aliança, né? De que ele fez uma aliança conosco. E nessa aliança ele pôs as suas leis no nosso coração. Então agora você não precisa fazer força, não é? Porque as leis, a vontade de cumprir as leis, ela brota no nosso coração. E essa lei, né, o resumo dela é o quê? Amarmos uns aos outros, né? Crer no Senhor Jesus é nos amar uns aos outros. É colocado no nosso coração. E dessa forma, essa palavra, né, quando nós cremos nela, nós entramos nela, não é? Ela nos banha, ela nos purifica, ela nos santifica. Não é? Ela nos deixa imaculados para esse momento. Por isso que esse mar é visto dessa forma, né? Puro, né? Transparente, como um cristal, porque venceu a acusação do diabo. Vamos ver o próximo quadro. Também é visto diante do trono de Deus, né, os 4 seres viventes. Que 4 seres viventes são esses, né? Então nós vamos ver um com um rosto semelhante a leão, outro com um rosto semelhante a touro, né, outro com semelhante a homem e um com semelhança a águia. Vamos entender o que significa esses 4 seres viventes. Nós temos que entender que o Apocalipse está falando da chegada da igreja no céu. Então, tudo que você vai ver João falar que ele está vendo no céu, não é a igreja. Não é? Então, nada ali é anjo criado, os anjos estão na dispensação, foram criados para servir a igreja, para cuidar da igreja. Mas quando ela chega lá no trono de Deus, depois do arrebatamento, não é? Ali é visto os cristãos que subiram no arrebatamento. E agora eles são vistos em posições de honra. Ou seja, cada um, né, vai receber a sua recompensa pelas suas obras de amor, obras, né, de cuidado, obras de se importar com o irmão, obras, né, de comunhão, obras de amor. Né? Pensa tudo que o amor pode proporcionar. Né? São essas obras. E agora esses cristãos são vistos diante do trono, né? Ora como 24 anciãos, ora como esses 4 seres viventes, ora como mar de vidro diante do trono. Né? Todos eles agora já santos, irrepreensíveis, corpo glorioso, né? Com a vestimenta da noiva, né? Que foi dada pelo pai da noiva. Né? Vamos ver como que esses 4 seres viventes são descritos, né? Muitas das vezes nós somos tentados a achar que esses 4 seres viventes são anjos, mas não existe relato nenhum no céu de anjos que louvam e que protegem. Não é? Os que protegem são querubins e os que louvam são serafins. Essa é uma mistura dos dois. Não é? Querubim e serafim. Então, não existe nenhum relato na Bíblia de algum anjo que tenha essas 2 funções, querubim e serafim. Por isso que eles são cristãos arrebatados, que receberam um galardão para a posição que vão ocupar. Antes da gente continuar falando deles, eu até troquei no meu PowerPoint, mas aí não deu tempo de trocar nesse. A gente fazia um apanhado, né, sobre o que Jesus redimiu. Não é? O que ele redimiu? Vamos
vamos deixar esse quadro para depois, vai fugir do assunto, né? Nós estamos dentro dos 4 seres viventes, depois a gente fala sobre ele. Depois traz eles de volta. Depois a gente vai falar sobre tudo que Jesus, né, o sacrifício de Cristo redimiu, comprou de volta, né? Foi perdido por Adão e agora foi restituído. Amanhã a gente fala sobre esse quadro, né? Devemos compreender as características desses seres da mesma maneira que entendemos o significado do cordeiro e leão. Jesus é visto no céu como o leão, né, de Judá. É visto como um cordeiro que foi morto e reviveu. Não significa que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver um cordeiro. Não é? Nem um leão. Nem um leão. Então, quando ele fala, ele usa, né, a imagem de um cordeiro e de um leão, é para expressar uma ideia. Né? Então, quando ele fala desses 4 seres viventes, né, com as características que é descrita por João, também é para expressar a ideia. Né? Não significa que você vai chegar lá e ver um cristão né, com galardão e com cara de leão, com cara de touro. Não. Né? Você vai ver, aquilo é para expressar uma ideia. Por que ele recebeu aquele galardão? Né? E nós vamos entender por que ele é visto dessa forma. Vamos passar. Esse já foi, né? Isso. Apocalipse 4:6 vai dizer: há no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, sinal que eles voam, né? Eles voam no meio e em volta do trono, não é? E o primeiro ser vivente é semelhante a leão. O leão, se a gente prestar atenção, ele é o quê? Ele é dominante entre os animais selvagens, ou seja, entre os animais selvagens, ele é o animal que domina, ou seja, o animal que se destaca. Né? O animal que se destaca entre os animais selvagens é o leão. Né? Então, você vê, entre os cristãos arrebatados, né, essa classe de cristão vai se destacar. Né? Por quê? Porque ela dominou em alguma área da sua vida. Né? Então, são cristãos que, em nome de Jesus, dominou as trevas. Né? Então, ela exerceu domínio, ela exerceu autoridade. Ou seja, né? Ela entendeu, apesar dela entender que não é por ela usou essa autoridade, né, contra as trevas, essa autoridade contra, né, o domínio das trevas. Então, ela dominou, ou seja, mesmo aqui na Terra, porque todos esses galardões foram executados aqui na Terra. Então, estando aqui na Terra, o que esse cristão ele fez? Não é? Ele se posicionou assentado nas regiões celestiais, mesmo com toda a acusação do diabo, porque ele faz isso o tempo todo, ele se posicionou em autoridade, em saber que não é a justiça dele, mas é o nome de Cristo que prevalece. Não é? Então, ele dominou, não é? Sobre o reino das trevas, né? Em nome de Jesus. Não é? Então, ele não deixou Satanás tomar vulto, né? se agigantar diante dele. Né? Ele, através do nome de Cristo, ele manteve domínio sobre as trevas. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Pensa a honra que teremos no céu. Né? Quando o diabo se levanta contra a sua casa, contra os seus negócios, contra a sua nação, se levanta contra, né, a sua igreja, se levanta contra, né, qualquer situação que esteja ao teu redor, você tem autoridade. Né? Você domina sobre as trevas, porque você está em Cristo. Né? Então você abre a boca, porque tudo tem que ser no falar. Você vê que o leão ele tem um rugido, né? O bradar do leão estremece, né? Faz acuar todos os animais. Então o adversário ele precisa ouvir o teu brado, a tua oração, o teu grito, o teu rugido né? Entre as trevas, né? E dominando sobre essas trevas. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Né? Isso vai te dar galardão. Amém? Vamos ver o próximo animal. E o curioso, irmãos, que esses 4 animais, não é? Esses 4 cristãos arrebatados, eles né, vão dar ordem para que os selos sejam abertos. Não é? Então, junto com Cristo, porque agora a igreja e Cristo é uma só, irmãos. Não é? Depois do arrebatamento é um só Espírito. Nós já somos um só Espírito com Cristo. Mas ali, né, a concretização física disso. Né? Que coisa forte, né? Espetacular, né?
O segundo, e nós juntamente com Cristo, né, recebendo um galardão para isso, nós iremos abrir, né, dar ordem aos cavaleiros, ou seja, vai exercer uma hierarquia, mesmo entre os arrebatados, vai ter uma hierarquia. Por quê? Porque se destacaram, não é? Sabiam em quem estavam, né? Sabiam o poder que tinham, sabiam a autoridade que tinham de Cristo, né? E usaram ela. Né? O segundo animal, né, semelhante ao novilho. O boi, né, é uma espécie dominante entre os animais domésticos. Né? Todos os animais domésticos, quem é o animal mais forte? O boi. Né? Existe até um ditado que diz, né, se o boi soubesse a força que ele tem, isso serve para a igreja. Se a igreja soubesse a força que ela tem, né? Autoridade em Cristo, né, que lhe é reservada, meu Deus. Não. E a outra coisa, uma característica muito peculiar no boi, né? Ele se deixa dominar. Mesmo tendo muita força, né? Ele se deixa dominar. Se deixa conduzir. Sim. É isso aí. Você vê que uma boiada, né? Você conduz, uma pessoa conduz um peão, né? Um cachorro conduz uma boiada. Então, o novilho é isso, né? Ele tem muita força, ele tem muito, né? Os músculos dele, nossa, né? Impediria qualquer cerca de o manter preso. Mas ele se coloca ali, né? Ele se coloca como servo, ele se coloca como né? Obediente. Né? Então, trazendo para nós essa imagem, né? De como cristão nós somos servos, né? Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, aquele que nos guia, que nos orienta, né? E nós nos deixamos conduzir, né? Nós nos obedecemos à voz do Espírito Santo. Então temos que ter um coração voltado. Só tem um coração voltado para a voz do Espírito, irmãos, quem é noiva. Porque as damas estão dormindo, né? O cristão morno, que não vai subir no arrebatamento, ele está dormindo. E o seu sono faz o quê? Não deixa ele ouvir. Você já viu uma pessoa dormindo? Ela ouve alguma coisa? Pode falar com ela, conversar. Às vezes, né? Acontece isso, né? Nós estamos deitados, conversando com você. A moça está escutando? Dormiu, irmão. Não escuta mais nada. Não entende mais nada. Falando para as paredes. Só escuto, né, o rugido do leão. Rugido da leoa. Então, o crente que está dormindo, né, que é dama de honra, não vai subir no arrebatamento. A mornidão, o cansaço, né, do ter que fazer, né, a obra de Deus que já está toda pronta. Né, ele não entra no crer, ele acha que tem que fazer alguma coisa ainda, né? Então, ele não crê. Então, o que acontece? Ele não ouve a voz do Espírito Santo. Então, como que ele vai ser obediente se ele não está ouvindo? Né? Tanto não está ouvindo que Jesus está batendo na porta, né? Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, né? Acho que tem versículo na palavra de Deus que depois fica gravado na nossa mente por resto da vida, né? Sim. Eu acho que fica, né? Não é possível. Esse versículo nós lemos hoje, né? João 6, 28. As pessoas perguntando para Jesus, né? Meu Deus, o que podemos fazer para a obra de Deus? O que fazemos na obra de Deus? Aí Jesus responde: a obra de Deus é que você creia no Filho dele. Quer fazer a obra de Deus? Crê no Filho. Meu Deus do céu. Nem parece que isso estava escrito aí. Então, um cristão, né, que vai receber essa posição no céu, né, de serafim, querubim, né, um ser extraordinário que vai adorar. Depois você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai adorar, ele vai proteger, ele vai ficar ali envolvido ao redor do trono o tempo todo. Né? Pensa que maravilha. Que maravilha. Linda, hein? Então, por quê? Porque ele é servo, né? Ele se deixa conduzir pelo Espírito, né? Ele ouve a voz do Espírito e se deixa conduzir. O terceiro
tem um rosto como de homem, né? Você vê que entre todas as espécies dominantes, todas as espécies criadas, o homem é dominante, a espécie dominante, né? Então aqui nós vemos sempre uma espécie dominante. Então é o cristão que foi carne pecaminosa, mas venceu a condenação do pecado, né? Apesar, porque homem, irmãos, apesar de carne, apesar a raça adâmica ainda nele, né? Ele entendeu que seus pecados foram perdoados, né? Tem muitos cristãos que ainda acham que Deus vai cobrar ele de novo. É como se alguém tivesse tirado o nome dele do Serasa e o tempo todo ele está duvidando, né? No Serasa Celestial, irmãos, você não deve mais nada. Foi alguém lá no Serasa Celestial e tirou o teu nome de lá, né? Da dívida. Cravou lá na cruz. Jesus pagou o preço por ela, só que a gente duvida. Quando a gente duvida, não é? Estamos na incredulidade. A incredulidade nos faz dormir o sono, né? Que vai impedir nós de alcançarmos o arrebatamento. Ou seja, Cristo está lá falando, né? Cravei os seus pecados na cruz, levei ele sobre mim, paguei a condenação dele, fui no inferno no seu lugar. Mas ele não acredita. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, ou seja, havia ordenanças. Sim, a ordenança da lei. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Só que quando eu duvido... Aí... Quando eu duvido, eu imagino o quê? Eu estou dizendo o quê com a minha incredulidade? Não, Jesus pagou, mas Deus vai cobrar de novo. Ou seja, Deus vai cobrar uma dívida 2 vezes. Você acha que isso se isso não Deus, tem lógica na vida humana, vai ter lá com Deus. Sim, né? Deus faria um negócio desse? Na sua justiça, na sua integridade, na sua glória, ele faria isso? Te cobrar 2 vezes a mesma dívida? Não, irmãos. Foi pago. É interessante que a gente está comentando aqui, né, com os irmãos que estão nos ouvindo. E o que parece que quando assim, eu sempre fui desse jeito. Talvez na minha ignorância, né, deixei de conhecer a graça por muito tempo. Mas eu sempre pensava o seguinte, quando alguém trazia algo que fazia sentido na minha vida como cristão, eu analisava aquilo ali, mas, gente, isso faz sentido, né? Tem um sentido. Não preciso sair comendo tudo que me dão para comer. Vamos comer. Não. Eu sou das pessoas que analisam aquilo que está se alimentando. E, né, a gente sempre ouviu isso também, que Jesus não quer uma fé cega, uma fé ignorante. Não, ele sempre nos dá condição de raciocinar, e posicionamento para crer, para se posicionar. É interessante. Mas quando a gente comenta, parece que eu ouço outras lives, outras pessoas, outras coisas sendo ministradas sobre diversas pessoas, e eu ouço às vezes e vejo os comentários das pessoas que estão ali ouvindo aquilo. Isso é que me preocupa, vamos dizer assim. As pessoas gostam, se sentem bem quando são... não todos, tá, irmão? Não vamos generalizar, mas as pessoas parecem que se sentem bem sendo pisoteadas. Acusadas. Não é, você sabe por quê? Porque eu acho, assim, na minha maneira de pensar, de analisar, parece que quando elas são pisoteadas, são humilhadas, afrontadas, culpadas, condenadas, elas se colocam numa posição de, ai, tadinho de mim, Deus, me ajuda. Só o Senhor pode me ajudar. Parece que quanto mais elas sofrem isso, parece que é dessa forma que elas se colocam diante de Deus. Né? E saber que, querido, vou dizer isso com todo o amor, como diz o pastor Celso, coloca amor no que eu vou dizer para você. Deus,
ele olha para os seus sofrimentos, tá? E não é alheio a isso, não. Mas isso não move a mão de Deus, não, tá, filho? Se você acha que você ficar ali chorando, se lamentando, se lamuriando, vai mover a mão de Deus, se martirizando, vai mover a mão de Deus, olha, me perdoe te dizer isso, mas Jesus veio e sofreu tudo isso e Deus deixou. Para que eu e você não sofrêssemos mais isso. Quando eu aceito isso, eu estou dizendo para Deus que o sacrifício que o filho dele fez em sofrer, em apanhar, em ser rasgado na sua carne, humilhado, não sofreu de nada, porque tadinho de mim. Por isso que eu digo, dizer para Deus, se mostrar dessa forma para Deus, é se mostrar fraco. E Deus não quer isso, não. Levanta-te e falarei contigo. Ele sempre fez isso. E se ele faz isso com a gente hoje, é necessário que nós venhamos a entender o que o Evangelho tem deixado para nós, né? O crer. Não é verdade? Sim. Guarda o que isso no move teu o coração. Ó, com todo amor e carinho, tá? Todo amor e carinho. O que move o coração de Deus hoje é o crer no que o Filho dele fez por nós. É isso aí, não é? É se apropriar disso, não é? Porque quando eu ouço acusação e condenação e culpa, quando eu sou levado a sentir culpa e condenação, esse é o papel do diabo. É, isso está em 1 Coríntios 15, 56, que quando eu ouço esse tipo de situação, vou até ler para vocês aqui, eu gosto desse versículo, hein? Isso mudou a história. 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que ferroa, traz morte, é o pecado. E a força que é o pecado, que dá ao pecado mais e mais força para espetar, para machucar, é a lei. Então, quando eu exalto a lei, eu estou trabalhando morte, não estou trabalhando vida. Quem acha que exaltando a lei está trazendo vida para alguém, está muito enganado diante da palavra de Deus. Quanto mais eu exalto a lei, mais morte eu estou promovendo. Porque a pessoa vai tentar achar que é ela que tem que fazer. A pessoa vai achar, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer. Ela não vai conseguir. Então ela vai tentar até um tempo, mas ela não vai conseguir. Aí ela cai na incredulidade, ou seja, no medo. Ela sente medo, né? Não conseguir. Então, aquilo produz medo nela, produz um afastamento de Deus. É o contrário do que Deus quer. Deus quer que... O que ele diz, né? Agora, entre no Santo dos Santos com intrepidez, ou seja, com coragem, com ousadia. Por quê? Porque o preço já foi pago. A culpa, não existe mais condenação, não existe mais sentença. A condenação foi levada. Você pode ter segurança. Isso traz descanso, isso traz confiança de que Deus está em paz comigo. Quando eu duvido disso, eu sinto medo. Eu sinto medo, eu me afasto de Deus. Eu perco a fé. Olha só como uma coisa vai levando a outra. Não é? Então, a lei, ela promove o que? Justamente o que você está falando, morte. Ela promove morte. Não é? Agora, Cristo veio para quê? Para trazer vida. Que vida é essa? A vida de que você está justificado diante de Deus. Então, quando você se posiciona, como nós estamos colocando esses animais dominantes, quando você se posiciona diante de uma palavra de acusação, seja do diabo na sua mente, seja de um pregador, não é? Você tem que se posicionar, porque tem muitos pregadores que hoje são agentes do diabo, não são agentes de Deus. Estão promovendo medo nas pessoas. Olha o que diz aqui, isso não é palavra nossa não, irmão. 1 João 4,18. No amor, Deus é amor. Deus é espírito, Deus é amor. No amor não existe medo. Antes, ou pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. Quem é o perfeito amor? Deus. Dele por nós. Lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento.
Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você está temendo quando ouve uma palavra, até quando a minha esposa tem anunciado aqui Apocalipse, né, diante da situação que nós estamos vivendo, é propício que se fale. Mas logo lá no início, uma das primeiras lives que ela colocou aqui, né, não precisamos temer. Pelo contrário, nós temos que agradecer a tanta coisa boa que Deus tem preparado para nós. Sim, noiva. Noiva de Cristo. Ou seja, se eu promovo medo, eu não estou aperfeiçoando a pessoa no amor. Eu estou aperfeiçoando ela no medo. No medo. Né? E o amor de Deus, o amor lança fora todo medo. Não é o nosso amor para com Deus, o amor dele para conosco. Então entenda, quando eu me sinto com medo de não conseguir, de não realizar alguma coisa que alguém está dizendo que eu preciso fazer para melhorar o meu comportamento, para que eu seja aceito por Deus, quando eu me sinto acusado e eu fico, meu Deus, eu preciso, porque senão Deus não vai me aceitar, eu estou tendo medo. E esse amor não está sendo aperfeiçoado em mim. Ou seja, eu não consigo crer que Deus está me amando. Não conseguindo crer que Deus está me amando, eu não consigo crer que eu sou filho. Por que Deus disse? E não crendo que eu sou filho é o suficiente. Filho de Deus. Vou te chamar assim. Filho de Deus. Guarde o que eu vou dizer no teu coração. O diabo lutou contra Jesus em toda a sua vida para tentar provar para ele que ele não era filho de Deus. E o diabo vai lutar contra a tua vida enquanto você existir, para tentar te provar que você não é filho. Porque se você entende que é filho e é amado, você entende que é merecedor, que é justificado. E é o que ele mais teme. Ele não teme pancada, pelo contrário, ele dá risada disso. Dá risada disso. Ele não teme isso. Agora, o que ele teme é alguém que entende que é filho e que é justificado, meu irmão. Porque aí entra uma palavrinha de Tiago. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O diabo sabe disso. Efeito. Não é assim? É isso que o diabo teme. Ele teme o efeito do poder da sua oração, que entende que é justo. É. Quando você não entende que é justo, tá nem ligando para você. Pode orar, pular, sapatear, virar cambalhota, fazer jejum, clamar, se rasgar. Ele não tá nem aí. E o curioso... Agora que você entende que é justificado por Cristo, porque não é a sua justiça, é a de Cristo. Quando você entende que é filho, que foi por Cristo, meu filho, aí o negócio fica ruim pro lado dele. E o curioso é que quando Paulo diz isso, lá em Tiago 5, não é? 5,16, a oração do justo pode muito seus efeitos. Anteriormente, ele diz que se houver entre vós doentes, porque a condenação causa doença, muitas das doenças que nós estamos vendo uma igreja doente, não é? Muitas das doenças, né, são provocadas pela culpa e condenação. Aí a Bíblia, né, Paulo dizendo, né, chama os presbíteros, né, e unja com óleo, né, e se houver cometido pecado, confessai as vossas culpas uns aos outros. Ele não fala, ali no original não fala pecado, fala culpa. Confessai a vossa culpa. Ou seja, a pessoa quando se sente culpada e condenada, ela não se sente justa, óbvio, não é? E agora, quando ela se sente justificada por causa do que Cristo fez, com confiança de que o seu pecado, né, a sua sentença está cravada lá na cruz. Ele levou sobre si a sua condenação, a sua culpa, a sua oração tem poder. Então você vê que para a oração do justo ter poder, ele precisa entender que ele é justo. E a culpa e a condenação tira essa posição dele, porque ele se sente injusto. Ele se sente ainda, né,
com fraqueza, ele se sente ainda imperfeito, porque ele não vê a justiça de Cristo, ele ainda está vendo a sua própria justiça. Não é? E é isso, é tudo que o diabo quer. Isso aí. Bom demais. Sim. Continuar falando aqui, a gente vai longe, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Eu amo quando o Espírito leva para esse lado. Sim. Né? Traz algo como tem colocado e fortifica, porque alguém precisava ouvir. Né? Alguém está ouvindo, tem uma pessoa que estava ouvindo aí. Né? Tem outros que vão ouvir, né? Depois. Então, e nós não estamos preocupados, não. Nós não estamos preocupados. Não estamos preocupados com números. Um pouquinho preocupados. Nós estamos ansiosos de ver a maior quantidade de pessoas sendo abençoada. Eu tenho uma certeza no coração. Uma eu tenho. Se eu estou aqui, estou para a glória de Deus. Se eu for levado, vou ser levado para a glória de Deus. Se eu ficar doente e morrer com esse vírus, para a glória de Deus. Se eu pegar esse vírus e não morrer, para a glória de Deus. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar com Cristo no reino. Não é igual aquele ladrão. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não, eu vou fazer parte do reino. Eu vou estar lá do lado do trono. Porque eu sou filho. Primogênito, vou ser arrebatado, porque eu creio, eu sirvo a Jesus hoje por fé, porque eu creio. Glória a Deus por isso, glória a Ele por isso. Só Ele, depois de 20 e tantos anos, só Ele, para nos resgatar, nos tirar daquela dureza de coração e nos trazer para a verdadeira luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvo a Deus por isso. E vamos participar do corpo e do sangue. Que é bom demais. Isso é bom demais. Isso é bênção demais, irmão, sobre a nossa vida. Corpo, sangue. Vamos participar nesse momento? Eita, Jesus da glória. Vamos agradecer a Ele, né? Somos esses animais dominantes sobre a nossa... Né? Dominamos sobre as trevas, sobre o império das trevas, né? Glória não a Deus. aceitamos acusação, não aceitamos condenação, porque não é a nossa justiça. Verdade. Estamos firmados na de Cristo. É ela que nos torna santos, irrepreensíveis. E a nossa oração justa diante de Deus, né, podendo ser ouvida por Ele. Porque nós fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Verdade. Nem isso, às vezes a pessoa, eu não entendia. 20 e tantos anos, 38 anos, né, como eu coloquei. Não entendia o que é orar. Por que orar em nome de Jesus? É como se eu estivesse pedindo para Ele. Ele merece. Então, por isso eu uso o nome dEle. Coração queimou, eu não vou parar, Darei minha vida aos teus pés. Aleluias! Eu não vou parar. Adore a Deus, adore. Darei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração. Jesus é bom demais. Aí ele batendo na porta aí, ó, né? Glória a Deus, glória a Deus. Pés. Senhor, nós oramos entregando nas tuas mãos agora, Pai. Teu corpo, teu sangue, ó Deus, esse glória pão, a esse Deus. suco, consagrando Aleluia. a Ti, exaltando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Alegrai-se.
Senhor. Obrigado, papai. O coração de cada um dos teus filhos. Oh, Manifesta glória o teu a Deus. poder na casa, Senhor. Obrigado, na família. Senhor, por tão grande graça. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Participe conosco, meu irmão. Temos comunhão. Oh! Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Receba Deixa provisão, deixa cuidado dele. queimar. Aquele que tem fome vem, e aquele que tem sede creia. Aleluia. Os pés em tuas mãos, só queremos teus pés. Queremos, Senhor, teus pés. Temos comunhão, temos comunhão. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus, se nós pudéssemos, nós ficaríamos aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dizendo para você o quanto é especial podermos estar na presença do Pai. Obrigado pela tua presença. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E como eu costumo dizer em Atos 16, versículo 31, que às vezes a gente nem fala, mas Atos 16 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É o que mais nós queremos. Crer. É o que mais nós queremos, é ver nossa casa salvo na presença de Deus. Verdade. Livre da tribulação desse mundo. Por isso eu creio. Por isso eu creio. Creia, meu querido. Deus abençoe. Ó, beijão no coração. E até amanhã, às 22 horas. Deus abençoe a sua vida, tá? Beijão no coração. Beijo, querido. Deus abençoe a sua vida. Oh, meu Pai. Minha alma é tão perto, o teu perdão é com